Olá, pessoal! Então, agora nós vamos fazer a correção da atividade número 7 de matemática, tá bom? Então, vamos relembrar alguns passos importantes para a realização dessa atividade? Bom, pegue seu caderno de matemática, abra na última página utilizada, pule uma linha e escreva o cabeçalho. Agora, pule uma linha e faça a atividade. Leia em voz alta, atentamente, tudo o que se pede e depois responda às questões. Faça tudo o que você puder da melhor forma. As dúvidas poderão ser tiradas por aqui, nos comentários, e serão retomadas no retorno da escola. Então, agora nós vamos trabalhar com os números até a quarta ordem, que é a ordem de milhar. Esta atividade a Pro já fez com vocês lá na nossa aula de quarta-feira, né, que a Pro apresenta alguns conteúdos. Eu separei esse conteúdo para fazer uma aula à parte, porque entendo que ele é mais difícil de entender. Porém, ele é extremamente necessário para a gente poder entender as ordens e as classes dos números, porque agora a gente está ampliando a numeração. Então, lá no primeiro ano, a gente começa conhecendo só as unidades, né? Unidades simples, então, unidades. A gente conhece depois as dezenas, e aí no segundo ano a gente já vai ampliando para centenas, e aí começa a entrar no milhar, e agora no terceiro ano a gente vai conhecendo mais um montão de números. Então, é importante a gente entender esse sistema aqui que a numeração usa para a gente conseguir não se confundir com os números, tá bom? Então, olha lá. Veja o quadro de ordens e classes. Ele fala aqui, ó, a cada 3 ordens temos uma classe completa. Então, aqui, ó, a primeira classe é a classe das unidades simples. Elas têm nomes, viu, pessoal? Então, a primeira classe, classe das unidades simples, ela é composta por 3 ordens. Então, a primeira ordem, ó, unidade, aqui é representada pelo 9. Segunda ordem é a ordem das dezenas, aqui ela está representada pelo número 8. Terceira ordem é a ordem das centenas, representada aqui pelo número 3. E aqui, quando eu mudo de classe, ó, a segunda classe, ela se chama classe dos milhares. E aí, a quarta ordem, eu já chamo ela de unidade de milhar. Aqui, ela está representada pelo número 2. A quinta ordem, dezena de milhar, não tem ninguém. E a sexta ordem é centena de milhar. Então, ele diz assim, ó, usamos um ponto para separar as classes. Então, aqui contou 1, 2, 3 ordens, um pontinho mudou a classe e a gente completa as ordens aqui também. Então, vamos lá, ó. Número 1. O número dos 2.389 há duas classes. Uma classe está completa com as 3 ordens. Olha aqui, ó, as 3 ordens estão completas. E a outra classe está incompleta, ó, só tem uma ordem. E aí ele fala assim, ó, letra A. Como é que se chama a primeira classe? Então, a primeira classe se chama classe das unidades simples. Olha aí. Classe das unidades simples. Agora aqui, ó. Esta classe está completa, pois as 3 ordens estão ocupadas. A primeira ordem está ocupada pelo algarismo 9. A segunda ordem está ocupada pelo algarismo 8. A terceira ordem está ocupada pelo algarismo 3. Então, ó, 9, 8 e 3. Agora, a segunda classe se chama, vamos ver ali, ó, se chama
classe dos milhares. Letra D. Esta classe está incompleta, pois somente uma ordem está ocupada. A quarta ordem está ocupada pelo algarismo 2. Então, ó, a quarta ordem está ocupada pelo algarismo 2. E agora, vocês vão ter que falar, ó, quanto vale cada algarismo abaixo. Então, o 8, ó, se ele está na ordem das dezenas, ele vale 8 dezenas. O número 2, ele está lá na unidade de milhar, então ele vale 2 unidades de milhar. E aqui, ó, no número 3, ele está na ordem das centenas. Ó, então são 3 centenas. Aqui, a gente também poderia ter uma outra resposta aceitável também. Então, se são 8 dezenas, ele representa 80. Se eu tenho 2 unidades de milhar, eu vou ter 2.000. E se eu tenho 3 centenas, eu tenho 300. Certo? E aí, o número 3. Escreva o número acima por extenso. Então, esse número é o número 2.000. A gente vai colocar aqui, 2.000. 300 e 89. 2.389. E agora aqui, ó, a gente tinha outra parte para responder. Olha aí, ó. No número 2030, ó, observe os números abaixo e complete com as informações corretamente. No número 2030, este número tem quantas ordens e quantas classes? Então, ordem, ó. A ordem eu vou contar quantos algarismos tem. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, 4 ordens. E quantas classes? Eu tenho 2 classes, ó. 1, 2, 3, um pontinho, próxima classe, certo? Agora, no número 965, eu tenho 3 ordens, ó, 3 algarismos aqui, e eu tenho apenas uma classe. Tá vendo, ó? Deu 3, acabou o número. Agora aqui, ó, no número 98, eu tenho 2 algarismos, 2 ordens. E aqui eu tenho uma classe incompleta. Próximo. No número 4.395, eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4 algarismos, então 4 ordens. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, pontinho e 1. Eu tenho 2 classes. Então, aqui a gente só tem que tomar cuidado para não confundir o que é ordem e o que é classe, tá bom? Ordem é a quantidade de algarismos que a gente vai ter. Classe, a gente tem que fazer a observação desse pontinho aqui, que vai ajudar a gente a saber a diferença de classe e de ordem, tá bom? Então, a 7ª atividade foi esta. Até a próxima!